Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Aline do canal Clareia e nesse vídeo nós vamos falar sobre um dos momentos mais icônicos de toda a Bíblia. Um dia, Jesus chamou Pedro, Tiago e João, que faziam parte do seu círculo mais íntimo. Ele chamou esses discípulos para irem até um alto monte para orarem. Fato é que enquanto oravam, o rosto de Jesus se transformou. E a palavra diz que a sua face brilhou como o sol e as suas roupas ficaram claras e resplandecentes como a luz, como o brilho de um relâmpago. E foi aí que surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. A questão é que esses dois homens viveram muito tempo antes daquele momento, antes da época de Jesus. Eram Moisés e Elias, sendo que Moisés foi um grande líder do povo de Israel. E através dele foram realizados sinais e maravilhas, até o momento em que eles saíram do Egito. E eles seguem em peregrinação pelo deserto, até a terra prometida. E durante esse meio tempo, Moisés recebe a lei. Porém, Moisés jamais pisou na terra, na tão sonhada terra prometida. Assim como podemos ler em Deuteronômio 3:27. Suba ao Monte Pisga, e lá de cima olhe para o norte, e para o sul, para o leste e para o oeste. Olhe bem para toda a terra, pois você não vai atravessar o Rio Jordão. Então, até aquele momento, Moisés jamais havia pisado na terra prometida, até aquele dia da transfiguração. Já Elias foi um grande profeta em Israel. E através dele, Deus também realizou sinais e maravilhas, como a multiplicação do azeite da farinha da viúva, a ressurreição do filho dessa mesma viúva, ou quando, através do clamor dele, fogo caiu e consumiu o holocausto perante os profetas de Baal e Azerá. A aparição justamente desses dois homens naquele momento da transfiguração de Jesus significa que tanto a lei quanto os profetas apoiam Jesus nessa missão de redenção. E eles apareceram em glorioso esplendor e começaram a falar sobre a partida de Jesus, sendo que em outras traduções é dito que eles falavam sobre a morte de Jesus, que estava para acontecer em Jerusalém. O fato é que a palavra morte, no original, significa literalmente êxodo, sugerindo assim a partida ou a saída de Jesus desse mundo. E nessa conversa entre os três, provavelmente eles falaram da crucificação, da ressurreição e da ascensão de Jesus. Enquanto estava acontecendo essa conversa, então, Pedro e os seus amigos, os seus companheiros, acordaram subitamente. E então eles veem a glória de Jesus. Jesus transfigurado e Moisés e Elias com ele. Então, quando eles já estavam se preparando para ir embora, Pedro diz assim: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E a palavra diz que ele não sabia o que estava dizendo. Então, quando ele ainda estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo. E uma voz saída da nuvem dizia assim: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. E a gente pode lembrar de um dia, quando Jesus foi até Nazaré, era sábado, e então ele vai até uma sinagoga, como era de costume, e se levantou e foi ler. Então entregaram para ele o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar onde está escrito assim, e podemos conferir isso em Lucas 4, começando no versículo 18. Então Jesus lê: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Então Jesus fecha o livro, entregou para um ajudante da sinagoga e se senta. Nesse momento, todos estão olhando para Jesus e a palavra diz que eles não desviavam os olhos. E Jesus diz assim: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir.
E nós sabemos que Jesus curou cegos e muitas outras enfermidades, multiplicou peixes e pães, profetizou, tendo feito inúmeros sinais e maravilhas através dele. Tanto que em João 21, 25, está escrito assim: ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, voltando ao monte lá da Transfiguração, depois que eles ouviram a voz que saía da nuvem, Jesus ficou sozinho novamente, então Moisés e Elias não estavam mais ali. E os discípulos, então aterrorizados, se prostraram com o rosto em terra. Mas sabe o que Jesus faz? Ele se aproxima, toca neles e diz assim: levantem-se, não tenham medo. E quando eles erguem os olhos, não vem mais ninguém, a não ser Jesus. E a palavra diz que eles não contaram para ninguém que tinham visto. Então, esse momento tão importante na Bíblia mostra quem de fato Jesus é. Como podemos ler em Filipenses 2, de 6 a 11. E aqui fala sobre Jesus Cristo. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e comentar também. Muito obrigada e até o próximo vídeo.